Hoje, no nosso quadro Bem Viver, nós vamos conversar sobre um problema que aflige muitas pessoas, principalmente agora que a gente está entrando nessa época de temperaturas mais baixas, mais secas, né? Que são aquelas alergias respiratórias. Para a gente tirar dúvidas sobre esse tema, recebo aqui com muito carinho a médica alergista, a doutora Caroline Fernandes. Seja bem-vinda, doutora. Que bom te receber aqui para falar sobre esse assunto que todo mundo tem algum probleminha, né? É impressionante. O que é alergia respiratória? Bom, a alergia respiratória é uma resposta exagerada ali do sistema imunológico a fatores externos que vão causar irritação das vias aéreas e do sistema respiratório. O motivo, a fisiopatologia do porquê algumas pessoas reagem dessa forma ainda não se sabe ao certo, mas a gente sabe que tem fatores ambientais e genéticos envolvidos. Ah, sim. Então, vamos dizer, se os meus pais têm alergia, provavelmente... Tem mais chance. Tenho mais chance. Se um dos pais tem, você tem 30% a mais. Se os dois, você tem 80% a mais de ter chance. E o ambiente favorece demais, demais, né? Demais. Isso pode ser prevenido na infância? Com o bebezinho? Assim, sim. Existem alguns estudos, né, já falam que a exposição a animal de estimação desde o começo de vida, principalmente o gato, isso pode fazer com que crie uma tolerância maior a ele, aquele alergênio. E claro, a gente tem os estudos com os animais, mas e agora diminuir a outra parte, a poeira, a exposição, as poeiras, o parto cesáreo, eles falam que é um motivo de causa, então estimular o parto vaginal faz a diferença? Faz diferença. Sim, é mesmo? Sim. Por causa da flora bacteriana que a gente tem, né? Então no parto vaginal a gente não tira essa flora, né? A criança ela vem e pega a flora da mãe. Que maravilha. E aquilo é uma proteção. Olha que informação importante. Por isso que a gente sempre incentiva, a gente valoriza, o Bênção da Manhã é muito a favor disso, né? Da humanização, sim, principalmente da forma de nascer, que é muito importante e a gente precisa aprender. Nossa, doutora, que legal. E quais são os principais tipos de alergia? Bom, os principais tipos de alergia respiratória, né, no caso, são as rinites, né, que são as inflamações da mucosa nasal. E aí causa sintomas muito semelhantes ao resfriado, mas mais persistente, prolongado ao longo do ano. Então, falando, a gente não fica resfriado o ano inteiro, a gente tem rinite muitas vezes. Tá. Sim. E a asma, né, que é uma inflamação ali das vias aéreas inferiores, no caso dos brônquios, que aí causa os sintomas respiratórios. O pessoal fala, então tem assim, rinite, sinusite. Sim. A sinusite muitas vezes é uma evolução da rinite, sabe? A rinite é como se fosse um primeiro estágio? Isso. Da alergia respiratória? E aí o prolongamento dos sintomas evolui geralmente para sinusite, né? Que é a inflamação dos seios, desses buraquinhos que a gente tem na face. E aí causa acúmulo de secreção, né? E a secreção fica mais espessa, purulenta, e aí causa aqueles sintomas que a gente conhece, né? Que interessante. Isso daí, a pessoa fala assim, agora parece que todo mundo sabe que já tem sinusite, né? Faz um autodiagnóstico assim, eu tenho sinusite, né? É o que já chega. Para mim, chega geralmente assim, doutora, eu tenho sinusite. Mas, na verdade, ele tem uma rinite, muito provavelmente maltratada, que acaba evoluindo com frequência para sinusite. Olha que interessante. E quais são os sintomas mais comuns, assim, que a gente pode considerar? Sim, geralmente a gente tem a obstrução nasal, que é aquele nariz entupido, né? A coriza clara e alina, então eu falo para o paciente, aquela aguinha do nariz, né? Tosse seca, espirros, coceira no nariz, coceira nos olhos, lacrimejamento, tosse com pior à noite, chiado no peito. Tudo isso. E as queixas sempre também tem a questão com dor, e isso vai piorando. Tem como a pessoa prevenir? Quais são os hábitos que essa pessoa tem que ela não precisa chegar nesse ponto de ficar com a coriza, coceira? Então, uma coisa que eu sempre também falo para o paciente que é importante é ele entender o que ele tem, né? Às vezes uma boa consulta, porque assim, o que chega para mim com muita frequência é assim, doutora, eu espero eu ficar bem ruim para eu agir, né? E se a gente sabe que é uma resposta exagerada do corpo, aquilo não vai parar. Se a gente não dá um bloqueio, a tendência é aquilo ir cada vez mais piorando, né? Então, eu acho que a primeira prevenção que a gente tem é entender o que a gente tem, entender o que deve ser feito, né? Para tentar bloquear. Agora, claro, tudo que a gente puder evitar a exposição vai ser bom, né? Sim, claro. Então, vamos a alguns hábitos que as pessoas fazem, né? Que normalmente
para prevenir ou para ficar mais aliviado e mais confortável, principalmente nessa época que a respiração fica mais comprometida. O uso de soro fisiológico nas narinas. Isso é bom? Sim, sim. Porque, por exemplo, no frio, né? O frio, ele é tão prejudicial porque ele junto com o frio vem o tempo seco, né? E o tempo seco causa uma desidratação ali da mucosa nasal, né? E aí e essa desidratação causa uma inflamação na mucosa. Então o soro, além de hidratar a mucosa nasal, ela tira o alergênico, né? Porque ele vem na mucosa. Então, assim, a poeira está ali no nariz. Então, a lavagem nasal é muito importante. Que bacana. E a gente não é só para as crianças, né? Que a gente sempre fala, né? Não, é para todo mundo, de todas as idades. Porque às vezes tem gente que não dorme bem à noite, porque às vezes está passando por isso e não percebe, exatamente, né? Exatamente. E outra coisa, alimentação influencia? A alimentação, assim, como um todo, né? Melhorando a alimentação, você melhora a resposta do organismo para todas as reações que a gente tem. Então, com certeza, uma alimentação mais saudável, isso sim vai ter influência positiva, né, nos sintomas de forma geral. Doutora, você disse assim, né, que começa com a rinite, se ela piorar, se torna uma sinusite. E se agravar, qual é o ponto? O que pode acontecer? Por exemplo, né, no caso da sinusite, a gente precisa fazer um tratamento, geralmente com antibiótico, né, quando já evolui para uma sinusite mais importante. Então, já não vai ser uma coisa tão simples, mais fácil de resolver, né? Ela exige aquele tratamento. Assim como eu falo que, por exemplo, a asma, né? As pessoas, elas às vezes menosprezam assim, a questão da rinite, né, da asma, porque está tão acostumada com aquilo. Mas, por exemplo, você dorme mal. Né? Então, se você não trata ela corretamente, você vai estar dormindo mal, porque os sintomas, nariz entupido para dormir é muito difícil e a asma ela também tende a piorar à noite. Então, você tosse a noite inteira, né? Você acorda várias vezes. Então, são coisas que alteram ali o seu cotidiano, né? A sua rotina. Sem dúvida. E tem cura? Todo mundo, né, já fica... Mãe fica horrorizada com os filhos quando os filhos começam a descobrir essa alergia, porque é difícil, é criança na escola, né? Os adultos, os idosos sofrem muito com isso também. Não. Não tem? Não tem cura. Na verdade, tem uma estabilidade, né? Um controle. Então, é aquilo que eu falo, uma alergia controlada, você vive bem. Eu brinco, eu vou de perfume pro consultório, porque eu quero ver como meu paciente vai se portar, né? Agora tem aquilo, por exemplo, a gente escuta muito, eu vivi isso, né? Que na infância, eu tive bronquite, tive asma na infância e depois curou. Na verdade, o seu corpo, ele conseguiu tolerar melhor aqueles alergênicos e fez com que você parasse de ter os sintomas. A gente não sabe se algum dia você vai voltar a ter, porque às vezes uma exposição muito prolongada daqueles alergênicos pode reativar essa reação exagerada, entendeu? Que bacana. Nossa, e gente, tem muitas perguntas, né? O pessoal está participando com a gente no nosso Instagram, você deixou sua pergunta lá. Vamos dar uma olhadinha, doutora? Tem uma perguntinha lá. Me ajudem a olhar. Colocar travesseiro no sol é bom para eliminar os ácaros? Sim e não. Aquela pessoa que transpirou a noite inteira, né, gente? Exatamente. O travesseiro tá... Eu falo que o ácaro, ele adora tudo que é fofinho e quentinho, brinco assim. Então, assim, o travesseiro é fofinho, né? E daí, se a gente põe no sol, aquilo lá esquenta, então aquilo prolifera. Então a gente já não... Antes a gente até falava, mas hoje em dia a gente já mudou de ideia. Essa pergunta é ótima, né? Porque aí, olha, a gente bate o travesseiro, coloca na janela e... Aspirar é legal. Um aspirador. E assim, a gente fala que a cada 2 anos, o travesseiro ele tem 10%, ele corresponde a 10% de ácaro. Então, se você usa ele por 2 anos, já tem 10% de ácaro ali. Gente, faz as contas aí do seu travesseiro. Ou seja, a gente tem que trocar o travesseiro de quanto tempo? O ideal é a cada 2 anos, pelo menos, porque aí já tem 10% e já pode dar sintomas. Doutora. Ou usar uma capa protetora. E o colchão? 5 anos. Não é a realidade. Não é a realidade, Não é a realidade, mas né? colocar capa de proteção Já ajuda, né? sim, que aí a gente pode lavar a capa. Assim também com a capa do travesseiro. Exatamente. O protetor do travesseiro dá pra gente lavar. Ai, gente, aproveita, viu que ainda o frio não tá muito pesado. Lava a capa desse travesseiro, lava a capa desse colchão pra você respirar bem. Adorei a pergunta, viu? De quem publicou aí no nosso Instagram. Muito bom. Vamos dar mais uma olhadinha. A próxima pergunta. É verdade que no inverno
os sintomas de rinite e sinusite pioram? Sim. E por quê? Sim, então, como a gente falou, né, ali no frio tem a questão do tempo seco, né, que aí vai, esse tempo seco vai desidratar essa mucosa, né, nasal, e aí vai causar os sintomas inflamatórios que evoluem para as rinites e podem evoluir para a sinusite. E, além do mais, também no frio, a gente tem uma maior concentração de poluição na superfície terrestre. Então, essa poluição, ela também, claro, serve como um agressor, né, para as vias respiratórias. Além que no frio a gente tende a ficar mais aglomerado. Então, tudo que é fofinho e quentinho, né, a gente pode gerar ácaro. Pessoa que nunca lavou o cobertor. Edredom. Péssimo. Péssimo, né? Ai, credo. Assim, o cobertor, aquelas mantinhas, né? Aquilo lá é o quê? Fofinho, quentinho. Então, dizer que aquilo não é alergênico não é uma verdade, entendeu? Então, o ideal realmente é o edredom, por isso que ele não é tão fofinho, e ser lavado frequentemente, porque acumula ácaro, né? E agora, outro hábito também que o pessoal... Tem mais perguntas, gente, pra gente olhar? Legal. Qual que é a próxima? Vamos lá. Por que antialérgicos causam sono? Ah, essa pergunta é ótima também, né? Então, assim, na verdade, a gente tem duas classes de antialérgicos, né? A de primeira geração, que são os primeiros que a gente tem, aqueles antigos lá, e o de segunda geração. E, na verdade, esse primeiro, ele invade a barreira hematocefálica, então ele invade ali o cérebro, vamos pensar assim, e atua na parte de sono. Mas os mais modernos, eles foram feitos para não causar esse sono, não invadir essa barreira, entendeu? Então, assim, os mais modernos, a tendência é não causar. Então, a gente já fez por isso. É que tem aqueles que já estão mais no nosso dia a dia, né? Mais acostumado que a gente usa. É verdade. Também tem, né? É pessoa que ainda usa ventilador num período, às vezes, do inverno, que nunca limpou o ventilador, né? Sim. Ar-condicionado. Sim. Pois é, o ventilador, assim, a gente... pede para sempre que limpar com frequência com pano úmido. Também não adianta a gente passar o pano seco, porque aquilo dispersa a poeira. Né? E o ar-condicionado. Assim, para nós alergistas, um ar-condicionado com um filtro bem limpo e numa temperatura agradável, não gelado, é muito melhor que um ventilador. A gente prefere. É mesmo? Por quê? Porque aí não dispersa essa poeira, né? Porque a poeira tem em todo lugar, né? A gente limpa a casa, quando volta já está cheio de poeira. Né? Então, o vento direto, ele está espalhando aquela poeira, E entendeu? ninguém vai lavar ventilador todo dia, toda semana. Exatamente. O ar-condicionado, quando você já cuida dele ali, ele já garante por um tempo, a gente pede que aquele filtro lá dentro do ar-condicionado a cada 6 meses. Então, assim, mais especializada aquela limpeza, não só ali na frente, né? Entendi, mas... Nossa, doutora, que bacana, viu? E alguma medida, assim, para as mães que estão ali com os bebezinhos, sofrendo com esse período? Alguma dica? Não, assim, eu falo de todas as formas. A lavagem nasal, sempre, de todas as formas. A partir de que idade pode fazer a lavagem nasal? Desde o primeiro dia de vida. Na verdade, eu falo que é o xarope melhor da criança, né? Então, para nariz seco, para nariz com secreção, para tosse seca, para tosse com catarro, essa lavagem é muito importante. Se a gente já tem uma tendência, assim, mesmo o paciente bem... Uma vez por dia seria interessante, se a gente já tem uma tendência a ter alergia. Então, uma vez por dia, dá uma lavada. Se ficar mais doente ou com algum sintoma mais vezes. Acho que a lavagem é essencial. Que legal, doutora, adorei, viu? Boas dicas, né? Coisas simples para a gente poder colocar no nosso dia a dia e poder viver bem. Doutora Caroline também é pediatra, gente, além de alergista, então ela conhece e sabe muito bem, ainda mais no início da vida, né? Bastante. Doutora, fiquei feliz com a sua visita. Obrigada. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Coisas boas demais.